E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para o PET dessa semana, PET complementar, né? E o tema blocos econômicos. Mas o que vem a ser os blocos econômicos? Eles, na realidade, eles correspondem o quê? A associações regionais e têm como objetivo facilitar e incentivar o livre comércio entre os países. Então, aí assim, eles objetivam derrubar ou até mesmo reduzir as barreiras econômicas, algo muito comum que há entre os países, né? Então, isso aí se dá como? A partir de diferentes medidas, como, por exemplo, a redução de tarifas, muitas vezes impostos ou exigências alfandegárias. Então, a partir daí é possível aumentar a fluidez de capitais, bens e pessoas entre os países, no caso entre os países membros. Então, são uma respostas dos países ao processo de globalização. Mas nem todos os blocos são iguais. Existem diferentes níveis de integração e, portanto, diferentes significativas em seus objetivos. Agora vamos lá do mais simples ao mais complexo, sempre incorporando a característica anterior. É possível classificá-los como, em primeiro lugar, é, zona de livre comércio, certo? Aí perguntou o que é zona de livre comércio. Pessoal, ela busca, na realidade, facilitar a livre circulação de mercadorias, não só de mercadorias, como de capitais dentro dos limites do bloco. E, no caso, ela estabelece uma tarifa interna comum, que é o TIC. O NAF, atualmente, é o grande exemplo disso, de zona de livre mercado. Outra que tem aqui, muito importante também, vai ser a União Aduaneira. Mas o que é a União Aduaneira? Além da existência da TIC, no caso aí, o que foi colocado tarifa interna comum, ela é definida também uma tarifa externa comum, TEC. Além de facilitar a livre circulação de mercadorias entre os países membros, busca também definir tarifas únicas para negociar com os outros países, o que possibilita esse tipo de bloco negociar com outros países e outros blocos, buscando assim vantagens econômicas. Nesse caso, o Mercosul é um exemplo. Agora vamos lá. Mercado comum. O que é o mercado comum? Na realidade, o mercado comum ele possui todas as características dos blocos anteriores, porém apresenta uma integração mais ambiciosa, buscando uma padronização da legislação econômica, fiscal e trabalhista. O objetivo é a livre circulação de capitais, serviços e pessoas. Isso ocorre hoje principalmente na União Europeia, e são um bloco que está bem mais desenvolvido, também mais antigo. Agora, finalizando aqui, a União Monetária e Política. Essa aí é o maior nível de integração dos blocos. Além de possuir uma moeda única, e consequentemente a criação de um banco central, ela busca também uma unificação legislativa profunda e assim superando os limites do Estado. O único exemplo é a União Europeia e o tão famoso Banco Central Europeu, bem como o Parlamento Europeu. Lá na Europa já existe uma integração total, muito mais avançada do que qualquer outro bloco, né? E aqui vocês vê esquema representativo dos níveis de integração dos blocos. A zona de livre comércio é o básico e o fundamental, o objetivo é chegar justamente a esse aqui, na união monetária. Aí vem essa uma integração muito mais profunda, muito mais consistente. Então, vamos lá para a próxima. Falando agora em relação aos blocos, né? Primeiro, a União Europeia. União Monetária e Política, formalmente, ela foi criada, no caso, foi criada em 1992, a partir do Tratado de Maastricht, para estabelecer uma cooperação econômica e política dos países europeus. Na realidade, é um dos exemplos de blocos mais avançado. Ele apresenta uma integração econômica, social, política e também quanto à moeda.
o euro, né? Por outro lado, também há livre circulação de pessoas, funcionamento de um parlamento único, né? Recentemente, com a crise de imigração enfrentada pelo velho continente, uma coisa que observou foi a criação de uma polícia de fronteiras. O bloco ele é composto por 28 países membros. Em junho de 2016, através de um plebiscito, o Reino Unido decretou a saída do bloco econômico, que deve, que tá, finalizando essa questão. Agora, o embrião do bloco ele surgiu em meados de 1957 com a criação da Comunidade Comum Europeia. Antes era o nome que era chamado Comunidade Comum Europeia. Então era formada apenas pela Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Então, essa organização, também chamada de Europa dos Seis, era assim, também conhecida. Então, o contexto da criação da Comunidade Europeia foi justamente na Guerra Fria, momento em que o mundo vivia a bipolarização entre os norte-americanos e os soviéticos, entre o capitalismo e o socialismo. O maior objetivo era formar uma aliança para fortalecer as comunidades europeias e assim recuperar suas economias e enfrentar o avanço da influência norte-americana. Então, nesse contexto, a Europa ela buscava se reconstruir dos danos da Segunda Guerra Mundial e, bem como, garantir paz. Então, dessa forma, outra intenção foi construir uma força militar e de segurança. Então, o que ocorreu? Na década de 80, outros países entregaram a comunidade europeia, como o Reino Unido, Grécia, Espanha, Dinamarca, Irlanda e Portugal. Com a adesão desses países, a comunidade europeia se chamaria de Europa dos Doze. Agora, em relação ao Tratado de Maastricht, acho que é assim que se fala, 1992, ele propôs uma integração e cooperação econômica, buscando o quê? Harmonizar os preços e também as taxas de exportações. E assim, em 1999, foi então projetada a União Monetária, a qual consistia na criação de um Banco Central e da moeda única. Foi o que está ocorrendo hoje na Europa, como nós podemos ver, é o euro, né? Isso aí, inclusive, fortaleceu esse bloco. Então, essa nova moeda ela foi capaz de gerar profundas mudanças no cenário geopolítico e pode dar condições de fortalecer a economia, porque nem todos os países membros são permitidos adotar o euro, ou eles mesmos não desejam. Como é o caso do Reino Unido, que, independente do euro, ele sempre trabalhava com a Libra. É o Reino Unido que manteve, de fato, a Libra esterlina como moeda principal. Certo? Outro acordo interno é o espaço de Schengen, no qual estabelece a livre circulação de pessoas, certo? Novamente, nem todos os países que pertencem à União Europeia fazem parte desse acordo. Então, tem determinadas situações lá que é colocada pela União Europeia, mas nem todos vão aceitar. Agora vamos lá para o Mercado Comum do Sul. O que vem a ser a União Aduaneira ela foi criada a partir do Tratado de Assunção, em 1991, e assim foi pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E o objetivo é, futuramente, formar um mercado comum com livre circulação de pessoas, porém, as disparidades econômicas entre os membros, a baixa cooperação regional do Brasil e Argentina, além do caráter primário da maioria das exportações dos países membros, dificultam o desenvolvimento do bloco. Inclusive, nós estamos vendo agora até uma questão entre Brasil e Argentina, né? Porque a Argentina está se colocando contrária em determinadas posturas brasileiras, exportações. Porque o Brasil tem uma vantagem. Nós aqui, principalmente, é claro, no setor primário, o Brasil ele exporta bem e tem um profissionalismo muito grande. Isso aí ocorreu depois de umas décadas para cá, porque em um determinado tempo as exportações brasileiras, já participei disso, muitas vezes era contestada, porque os produtos que eram entregues não eram produtos assim como tinha sido vendido. Mas de umas décadas para cá não, mudou muito as exportações brasileiras, os acordos que o Brasil está fazendo com grandes países, isso é fundamental.
Então, o que acontece? Muitos desses acordos é feito a partir do bloco. Se fosse, isso aí daria muito mais força ao bloco e aos países que dele pertencem. Mas, infelizmente, o mercado comum tem muita divergência. Muitos países colocam a ideologia acima do profissionalismo, daquilo que de fato precisa. Mas o bloco vai seguindo de uma forma um pouco lenta, né, mas vai indo. Mas aí a Venezuela, inclusive, ela foi efetivada o posto do quinto membro efetivo do bloco, isso aí foi em 2012, certo após uma verdadeira crise política do governo no Paraguai, Fernando Lugo, né? Então, esse país se posicionava contra a entrada da Venezuela. Porém, devido à suspensão do Paraguai em meio à crise política, a entrada da Venezuela foi aprovada. Certo? Hoje, a Venezuela se encontra suspensa desde 2017, justamente porque pela ditadura que há hoje na Venezuela, uma ditadura muito complicada, né? Mas, como nós estamos vendo, gente passando fome, alimentando-se, inclusive até dos próprios animais de estimação, porque não tem mesmo o que comer ou com o que se alimentar, então a situação é terrível. E uma ditadura violenta, uma ditadura sanguinária, vamos falar assim, que já teve dezenas de mortos lá. Né? Então, o que ocorre? E uma questão do mercado comum, aqui do Mercosul, é não admitir essas práticas ditatoriais. E foi o que ocorreu. Então, houve uma suspensão da Venezuela. Né? Nesse sentido, ela está fora do bloco por enquanto. Né? Agora, fora a Venezuela, a Bolívia é outro país que possui interesse em fazer parte do Mercosul. Ela já tem manifestado o seu interesse formalmente desde 2015. Inclusive, a entrada da Bolívia já foi aprovada por todos os países. Agora só falta a efetivação para o Congresso brasileiro. Pelo menos que faltava. Vamos lá para o próximo bloco. Esse bloco é o NAFTA, né? O que vai ser o NAFTA? É uma zona de livre comércio. Ele foi criado em 1992 pelo Canadá, Estados Unidos e México. Então ele é dominado de livre comércio das Américas. Esse bloco, na realidade, ele busca reduzir o quê? As tarifas alfandegárias entre os países membros. E desde a sua criação, a troca entre os países cresceu muito, criando uma grande dependência, na realidade, do Canadá e do México para com os Estados Unidos. Então, desde a crise de 2008, que afetou a economia americana e o mundo, né, o acordo é questionado, uma vez que as duas menores economias do bloco tiveram que procurar maior diversificação dos seus mercados. Vamos lá para a próxima. Esse bloco também é muito forte, no caso a Ásia, né? É uma organização intergovernamental, ela foi criada em 1967, a partir do Tratado de Amizade e Cooperação. E a partir de 92, foi implantada uma zona de livre comércio entre os países membros. E esses países é composto por quais países? Por Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Então, seus principais objetivos são estimular o comércio dos países membros, além de garantir uma estabilidade política e econômica na região. É um bloco também, pelo menos em termos de consumo, muito forte, muito importante. E o Brasil exporta também uma quantidade razoável para esse bloco aí da Ásia. Vamos para a próxima. Então vamos lá. Aprofundando nos blocos econômicos atuais. Tem um acordo aí, inclusive o Mercosul e a União Europeia, é um acordo que propõe a redução ou anulamento de tarifas no comércio entre os países membros. Sabemos que, de modo geral, a União Europeia possui maior poder econômico do que os países que compõem o Mercosul. Isso aí não tem nem comparação. Agora, isso implica dizer que os produtos do Mercosul estão associados, sobretudo, aos commodities, às commodities, como é o caso nosso, do café, o exemplo, a soja e outros produtos. Produtos que funcionam como, na realidade, matéria-prima, enquanto os produtos europeus possuem maior valor agregado. Um exemplo, fabricação de carro, computador, uma série de coisas, então há valor. Quanto a sacas de soja não é preciso para pagar um computador.
Então, juntos, esses países eles representam 25% da produção de bens e serviços do mundo. É um mercado de 780 milhões de pessoas. Agora, com a redução de tarifas, os produtos europeus entrarão no mercado brasileiro a preço mais competitivo. O produto brasileiro, sobretudo no que tange ao setor agrícola, chegará com vantagens de preços no mercado europeu, o que estimula nossa produção nesse setor. Com isso, alguns especialistas temem que haja redução do nosso potencial industrial, uma vez que temos muito o que desenvolver para produzir a nível competitivo, com o produto europeu que estará mais acessível em território nacional. Então, nesse sentido, será nosso setor primário que será muito estimulado, ou seja, as commodities, ou seja, as exportações agrícolas recebendo vantagem. Então, nas contradições desse processo, pode-se citar a exigência por qualidade como padrão para a redução do agrotóxico e proteção de terras indígenas. Essa é uma das exigências lá dos europeus. Então, digo aí no caso contradição, porque o mercado europeu, por meio da compra, estimulará o crescimento do agronegócio no Brasil. E também porque são empresas, muitas das vezes europeias, que fornecem os pesticidas utilizados no Brasil, mas proibidos em território europeu não. De fato, muitos desses produtos, na realidade, são produzidos na Europa, principalmente esses pesticidas, né? A Bayer, pelo menos, é uma das grandes fabricantes. Então, eles produzem, vendem para nós. Agora quer que nós não compramos, que a gente não compra, de fato. Mas, pessoal, é isso aí. Vamos até a próxima aula, certinho? Tudo bom para vocês.